Olá, sejam todos muito bem-vindos a aqui mais um podcast do canal Cristão em Cena. Hoje eu tenho aqui dois convidados que para mim são muito especiais, são da minha igreja. Nós vamos falar hoje sobre personagens da cultura pop. Nós escolhemos aí um personagem. O Denis eu acho que deve ser um do Star Wars, que tá com a camisa Star Wars, brincadeira, não sei qual que é. Mas fazer com que tudo aquilo que nós viemos conversar aqui seja para fazer uma ligação desses personagens da cultura pop com o evangelho e ajudar você, que está aí do outro lado, a entender algumas coisas, alguns conceitos e até mesmo tentar perceber aquilo que é conversado, que é visto nas cenas dos filmes, que você consiga usar para falar com aquele seu amigo que ainda não é cristão, se você tem ainda um pouco de receio de falar sobre essas coisas. Mas esses são links, são pontes que você pode usar e é sobre isso que nós vamos falar. Se você é novo aqui no canal, vou pedir para você, primeiramente, ore por nós. Achei que eu ia pedir para se inscrever, né? Mas também, ore por nós primeiro, tá bom? Porque nós precisamos disso. Ore pelo Denis, ore pela Alice, ore por mim, ore pela Igreja de Cristo, ok? Mas também se inscreva no canal, curte e compartilhe esse vídeo. Bom, primeiro vamos apresentar aqui o Denis e a Alice, porque é a primeira vez da Alice no canal. O Denis já faz os devocionais. Eu sou o Fábio Franco, colaboro aqui no canal. E, Denis, vai lá, se presente. Bom, eu sou Denis Rodrigues, sou aqui um dos colaboradores aqui do canal que faz alguns devocionais, dou um certo apoio aqui para o canal, para que o reino de Deus possa ficar mais abrangente, assim, alcançar mais pessoas. E é isso. Então, eu sou a Alice, sou a nova convidada aqui para o canal, também faço parte da igreja do Fábio e do Denis e pronto, também estou aqui para falar hoje sobre personagens e sobre vários assuntos que têm a ver também e que relacionam-se também com a Bíblia e com Jesus e estou muito feliz por estar aqui. Ok, certo. Bom, eu gostaria de começar com vocês, de tentar perceber também de vocês, assim, quero ver se eu consigo descobrir, tá? Qual personagem vocês escolheram? O Denis! Eu fui na casa dele hoje e passei o olho por cima de um papel que tava lá na mesa e eu sei que tem a ver com o anime Boku no Hero. Agora, da Alice, eu acho... Tá, Alice? Você gosta de séries? Eu gosto de tudo um pouco, de todos os géneros, mas por acaso eu escolhi um género que tem a ver com a minha raiz. Raiz foi os primeiros filmes, o primeiro género que eu comecei a ver. O que é fácil, não é? Acho que é fácil de adivinhar. Não sei. É porque eu desde pequenina sempre gostei muito das princesas da Disney, romances e coisas assim. Para além de hoje em dia já não ver tantos romances e tudo mais, até alguns acho meio pirosos, aqueles bem clássicos. Por acaso, por causa. Não querendo agora já meter dentro do tema, já dar cá spoiler, por causa de um TikTok, eu estava a ver o TikTok e às vezes apareceu-me uma relação entre um filme clássico, bem clássico, que vocês já vão saber, e a Bíblia, e por acaso lembrei e pensei assim, vou falar sobre isto, então pronto. E assistiu o filme recentemente ou não? Assisti, eu Assistiu? já tinha visto há muitos anos atrás. Foi mesmo clássico. E depois, eu tinha visto recentemente, que é há um mês ou dois, e depois vi esse TikTok e achei engraçado, porque eu tinha visto aqui há uma semana quando eu vi o TikTok, então pronto, foi engraçado. Tá, eu não sei se o Denis vai conseguir lembrar do meu, acho que a gente conversou sobre isso alguns dias atrás. Mais Mas ou menos. também é um personagem da Pixar. É um personagem comum. Ele faz parte do... Ele é um robô, tá bom? Pra tentar Já ficar sei. mais fácil. Sabe? Tem Sei, é vários. o Wall-E, não é o Tá. Wall-E. Eu também pensei em personagens de animação, mas depois acabei por não escolher nenhum. Mas também tem muitas referências que podemos usar também, dos personagens de animação. Sim. E o que o Denis escolheu, eu não lembro o nome. Eu sei do poder dele, mas não lembro o nome. O nome dele é Mirio.
Miro Milho? Togata. É que japonês. Tem um nome japonês muito difícil. Tá, olha só. Vamos tentar falar então quem é o personagem sem falar sem falar o personagem em si, tá bom? O Denis já falou, então vamos começar com a Alice, tá? E eu Ai, também não já posso dizer o falei, nome? porque o da Não Alice posso a dizer. gente ainda não sabe. Então, Alice, fala um pouco do seu personagem sem falar qual que é o nome dele, tá bom? E não posso dizer o filme também. Se falar o nome do filme, eu acho que a gente vai saber. Sei lá, tenta falar aí Ok, alguma. então, pronto. Princesa a gente já sabe que é, então. Então, o meu personagem, ele é um protagonista de um filme daqueles de romance muito clichê, que praticamente acho que toda a gente já deve ter visto. E pronto, ele é assim um jovem assim, mais simples, mais pobre, e num verão ele apaixona-se por uma moça. E isto basicamente passa-se tudo ali nos anos 40, mais ou menos. E pronto, eles apaixonam-se, não sei o quê, e eles têm uma certa diferença social, pronto, porque ela é de uma classe mais alta e ele é de uma classe mais baixa. E depois, os pais dela não concordam que eles fiquem juntos, e depois do verão acabar, ela vai-se embora e ele fica tipo, pronto, fica triste, fica meio que depressivo, e acaba que ele, mesmo que não tenha mais notícias dela por diversos motivos, pronto, ele lembra-se sempre de um desejo que ela tinha, porque eles tinham o desejo de ficar juntos e de viver juntos e de ficar para sempre juntos. E então, uma vez numa conversa, ela tinha dito que tinha um desejo de ter uma casa com características muito específicas, e ele faz e constrói essa casa exatamente como ela queria, mesmo não sabendo se ela ia voltar e se ia ver outra vez, pronto. E tudo isto se passa numa outra linha, são duas linhas do tempo, que é a linha da história, desta história, e toda esta história é contada por um senhor velhinho a uma outra senhora velhinha, que, pronto, no início faz-nos pensar que é só um senhor que vai visitar uma senhora que está no lar e está a contar esta história sobre estes dois personagens. Mas depois, nós no final do filme descobrimos que eles são os próprios personagens, que ele é o rapaz e ela é a rapariga, só que ela tem Alzheimer. Então ele, como ela não se lembra dele, então vai-lhe contando a história da vida deles numa esperança de que ela se lembre. Pronto, é isso. Não sei, não sei se não estão a ver quem é. No início eu achei que era tipo Aladdin, que eles têm a diferença Não, social não é um filme e tal, de animação. Não é animação? Não. Eu também pensei bastante em filmes de animação, porque eu acho que temos imensos exemplos, mas acabei por escolher este. E não é um filme de animação. Caramba, não faço a menor ideia. Isto também é um filme inspirado num livro. Eu nunca li o livro, mas a minha mãe já leu o livro. E a minha mãe te diz que o livro é melhor que o filme, que é muito mais Geralmente. dramático. Mas eu gostei do filme. Eu gostei do filme e gostei também depois da interpretação que eu já vou dar e da conexão também com o amor de Jesus por nós. Então, pronto. Por isso é que eu trouxe. Eu ainda não sei, mas Denis, vai lá, fala alguma coisa. Coloca o teu personagem em jogo pra nós. Eu falo do meu? É. Tá. Pronto, ele é um herói, né? Nosso de herói do anime Boku no Hero, como o Fábio já tinha falado, é o My Hero Academia, não sei se é assim, que coisa. Pronto, ele tem um poder que é a intangibilidade, que é atravessar coisas, né? Então, só que para ele, na infância dele, quando ele ganhou os poderes, era um poder meio que inútil, né? Para que vai servir um poder de fantasma, Gasparzinho sair atravessando as coisas, né? Então, só que ele tomou esse dom, né? Esse poder que ele tinha e investiu, né? Treinou bastante e agora ele é considerado um dos mais fortes da academia onde que eles estudam, né? Onde que se passa a história do anime, né? Mas uma certa vez eles lutando com um vilão que ele desmontava tudo e reconstruía no poder de
só tocando as coisas, então ele podia fazer o que ele quisesse. Então, o inimigo que era perfeito, não dava para encostar. Só que ele usou uma criança como tipo escudo para prejudicar esse herói. E ele tinha uma arma que, quando atingia a pessoa perdia todos os poderes. Só que, para ele proteger a criança, ele desativou o poder e recebeu o tiro e acabou ficando sem poderes, né? Então, mais pra frente, ele conseguiu recuperar o poder, mas essa questão de... Não sei se já falo agora, ou... Fala aí alguma coisa, vai mais lá. pra frente. Diz. Não, sobre essa questão do sacrifício, né, que Jesus fez por nós, né, de se tornar vulnerável por nossa causa, que nem esse herói, ele podia simplesmente atravessar, não receber esse tiro, poderia não ficar sem seus poderes, mas Jesus, né, se tornou homem por nossa causa, desceu do seu trono de glória, deixou toda sua divindade e desceu na terra para poder se entregar por nós, né? Se tornar vulnerável e ter esse sacrifício para que nós pudéssemos viver, né? Então é uma cena bem interessante. Durante todo o anime, ele tem essa disponibilidade em ajudar as pessoas, Denis, como ele fez dessa vez, assim, mesmo que ele esteja em perigo ou que a vida dele esteja em risco? Sim, pelo que eu vi no anime, ele não tem muita, ele não tem muita visibilidade, ele não aparece muito, mas quando ele aparece, ele se dispõe muito. Ele é um rapaz bem alegre, bem disposto, bem carismático, e ele é um herói muito, muito forte no meio deles. Mas você, tipo, sei lá, percebeu alguma coisa assim relacionado à entrega dele mesmo com Para proteção de uma pessoa? Para proteção, assim. Sim, porque depois que ele recebeu o tiro... Não só nesse caso, mas... Não só nesse caso, é porque depois não aparece tanto... depois aparece, mais no final, né? Senão eu vou acabar contando spoiler da última temporada. É o herói de uma luta só, né? Não, porque uma luta, geralmente no anime você conhece, né? O anime, geralmente uma luta... salva o mundo uma vez só, né? Hã? Salvam o mundo uma vez só. Às vezes sim. É porque não é um protagonista, então não tem muita visibilidade. O protagonista geralmente vai aparecer mais, mas nos últimos episódios que eu assisti, ele também, voltando aos poderes, ele também se entregava bastante para poder ajudar os outros heróis, que agora é um inimigo totalmente diferente dos outros. Ele consegue destruir tudo e deixar tudo em cinzas. Então, mesmo com o poder do rapaz lá, ele consegue danificar tudo. Até mesmo esse rapaz que tem poder. Ok. Mas ele se entrega nessa luta também. Ele ajuda todos os heróis. Ó, eu recebi aqui do Espírito Santo que talvez eu saiba de qual filme que a Alice tá falando, tá bom? Mas, Alice, é a Amanda que gritou aqui pra mim. Fala pra gente aí alguma coisa desse filme que você assistiu, assim, que te deixou marcada em um certo ponto. Vai lá. Uma cena ou algo aí. Então, começo por, pronto, posso dizer o filme agora? Ou não posso, ou ainda não? Pode, vai lá. Mas, ó, antes de você dizer, a Amanda falou que é Titanic. Não é. Não é Titanic. Tá. Não sei se vocês conhecem, mas o filme é o The Notebook, ou em português é O Diário da Nossa Paixão, que é um filme de 2004. E ele é baseado num romance muito famoso do Nicholas Sparks. E pronto, basicamente o meu personagem, que é o Noah,
Pronto, ele apaixona-se profundamente pela Ellie, e depois, mesmo com a distância, com o tempo e mais tarde com a demência e a doença dela mental, ele continuou a amá-la incondicionalmente, e isso fez lembrar, obviamente, do amor incondicional que Jesus tem por nós, não é? E Jesus ama-nos incondicionalmente, mesmo quando esse amor não é reconhecido nem lembrado por nós, pronto. E ele permanece firme a nós e continua a amar-nos mesmo muitas vezes quando nós esquecemos dele, e pronto, foi essa, digamos, essa interligação que eu fiz com o filme, e depois também aquela coisa dele construir uma casa para ela, e fiz aquela coisa de Jesus, ele deu a sua vida para também nos construir uma morada para nós, mesmo não, ainda muitas vezes nós não temos aceitado essa morada, pronto, digamos assim como ele não sabia se ela ia voltar, ele mesmo assim construiu a morada para ela, e pronto, foi basicamente essa ligação que eu fiz. E porque é que me marcou? Porque muitas vezes eu, falando por mim, como sou uma pessoa que nasceu num lar cristão, que sempre foi levada à igreja, que sempre conviveu com a Bíblia, com a realidade de Jesus, de Ele ter morrido por nós, de nós sermos salvos, nós sermos amados por Ele. Então acabou que muitas das vezes eu caí no erro disso tornar-se algo, não é passageiro, é algo cotidiano, algo que não tem um significado maior na minha vida, e acabei por tomar certo o amor de Jesus como se fosse um hábito banal, pronto, digamos assim. Mesmo eu continuando a estar presente, por exemplo, na igreja, ou orar, ou ler a Bíblia, não acabava por cultivar uma relação com Ele. E muitas vezes, assim como o Noah contava a história deles e a história do amor deles, na esperança dela se lembrar, porque ela tinha se esquecido, porque pronto, no caso tinha Alzheimer, não é? Mas nós não temos Alzheimer, mas temos quase como um Alzheimer espiritual às vezes. Então Jesus sempre, e o Espírito Santo, sempre em vários momentos da minha vida, quando eu estava mais afastada dele, sempre por certas situações que aconteciam na minha vida, ou até mesmo vídeos do TikTok, porque eu sigo bastantes influenciadores cristãos no TikTok, e às vezes aparecem tipo uns vídeos de pessoas a orar no meio do TikTok que eu estou a passar, estava uma pessoa a orar e eu fecho os olhos e olho, e oro também, ou às vezes versículos da Bíblia, ou certas mensagens, as pessoas a fazer um devocional, e muitas das vezes isso ajudou-me, e uma palavra que eu precisava mesmo de ouvir naquele momento, e então eu senti que era mesmo Deus a falar comigo, e Deus a dizer, olha, eu estou aqui, eu não me esqueci de ti, eu não me esqueci do amor que eu tenho por ti, e eu sei que tu também me amas, então vem e relembra-te de mim, lembra-te através de mim. E então pronto, foi essa ligação que eu fiz entre o filme e a minha relação também com Cristo, e pronto. Ô, Alice, eu não sei se também você já percebeu alguma coisa assim, mas eu acredito que, por exemplo, mesmo as pessoas que têm, assim, poderíamos dizer, um bom relacionamento com Deus, né? Aquelas pessoas que parecem, pelo menos, que são mais espirituais, eu acredito que sempre em algum certo ponto, em algum momento da vida, vai ter como se fosse essa amnésia, né, espiritual. Porque, assim, eu acho que não é difícil para mim e para vocês nos esquecermos de tudo que a gente já passou, né, de que Deus fez, de todas as promessas e muito mais. E é bem mais fácil esquecer do que lembrar das coisas que aconteceram, né? E ainda quando nós lembramos de algumas coisas, são coisas, assim, ruins, né, que aconteceram. Mas você já conseguiu fazer, tipo assim, mesmo com a sua vida, né? Eu não quero que você, tipo, entre em detalhes, assim, na minha vida aconteceu isso. Mas você, em momentos da sua vida, como esse que você acabou de dizer, né? Que estava vendo vídeos no TikTok e tudo mais e conseguiu lembrar, assim. Existem mais outros momentos que aconteceram coisas parecidas e alguma coisa que te fez lembrar do amor de Deus, sem ser algo relacionado com
o que você vê na internet, ou com o que você Uhum. assiste, ou com o que você ouve? Ah, Consegue já, pensar em alguma coisa assim? Vai lá. já aconteceu sim. Ahm, Acho que o momento assim que eu me lembro mais impactante, digamos assim. Há muitos momentos, há muitos pequenos momentos, às vezes só em conversas com pessoas. Eu agora, como estou na faculdade, tenho lidado com tenho estado em contacto com pessoas que não são cristãs. Ah, Muitas vezes eu moro com pessoas que não são cristãs, que não é a mesma coisa que eu morar aqui em casa com os meus pais, não é? Uhum. Foi uma diferença enorme quando fui para a faculdade, porque eu antes vivia assim num núcleo muito fechadinho. Eu na escola eu tinha poucos amigos porque, pronto, por diversas razões, mas eu tinha colegas, não eram realmente amigos. E só quando eu fui para a faculdade e tive, pronto, essa coisa de mudar de casa, ir para outra cidade e ter de conviver com outras pessoas, porque senão não convivia com ninguém, pronto, digamos assim. Então é que comecei a relacionar-me com mais pessoas que não são cristãs. E muitas vezes nós temos muitas conversas. Como nós agora somos muito, e eu criei uma amizade muito, como se fôssemos até mesmo família com algumas pessoas lá, porque estamos todos na mesma situação, estamos tendo as famílias, estamos a passar por uma fase em que estamos a virar adultos, digamos assim, pronto. Uhum. Então temos muitas conversas uns com os outros e até mesmo de conversas profundas e deles me confessarem certas coisas e de eu e pedirem conselhos e eu às vezes disse certas coisas a eles que eu sinto que não fui eu que disse. Eu sinto que é mesmo Deus a agir em mim, mas agora voltando ao momento, desculpem, foi aqui uma viagem, mas ao momento mais assim, uau, que eu senti mesmo que foi Deus, foi há uns anos atrás. Eu tinha assim um pecado assim muito grande que me incomodava e não sei o quê, e pronto, e houve um acampamento, que eu normalmente vou a acampamentos cristãos. Houve uma vez que eu partilhei com um grupo de pessoas um bocado aleatório, foi assim, pronto, não sei porquê, tinha havido um culto e eu tinha sido tocada durante esse culto e não sei porquê, depois do culto eu senti uma necessidade enorme eu falei com Deus, obviamente, durante o culto, em oração, mas sentia uma necessidade enorme pronto, de falar sobre isso. E normalmente num grupo de pessoas que algumas eu era mais chegada, outras que não sei porque, não era tão chegada, conhecia, mas não era tão chegada, contei. Na altura ninguém disse nada, não sei o quê, falámos sobre isso, mas ninguém disse muita coisa, não sei o quê, pronto, ficou aí cerrado. Continuei a minha vida e passados 3 anos eu estava no acampamento outra vez. E foi um acampamento de passagem de ano, pronto, também não interessa. E no mesmo dia do acampamento, 2 pessoas disseram que queriam falar comigo. E eu disse, preciso ter uma conversa contigo, Alice, não sei o quê. E eu, ok, tudo bem, não sei o quê, achei um bocado estranho, até porque uma das pessoas eu nem era assim tão chegada, uma era, a outra não. E então fui falar com a primeira pessoa, não sei o quê, e ele disse-me: Alice, só queria dizer-te que há 2 anos atrás, quando tu falaste sobre aquele teu pecado, eu na altura não disse nada, mas eu identifiquei-me muito, e depois disso também me deu muita coragem para eu também falar disso com outras pessoas e falar disso melhor com Deus. E eu fiquei, uau, não sei o quê, que bom, não sei o quê. À tarde, isto foi de manhã, à tarde fui falar com outra pessoa e a outra pessoa disse precisamente a mesma coisa. E eu fiquei assim, uau. E pronto, e disseram que tudo aquilo que eu disse, e depois eu juntei as duas e ficámos as 3 e falámos as 3 durante esse acampamento e todas orámos umas pelas outras e pronto, e foi muito bom e até hoje nós continuamos a falar sobre isso e a perguntar como é que estamos e a orar umas pelas outras e então isso foi realmente, acho que contando assim não parece que foi muito uau, mas na altura foi uau. E foi impactante. Porque tinha sido há muito tempo atrás, tinha sido quando nós éramos adolescentes
e pronto, e foi impactante, sendo que elas se lembraram-se disso e foi algo que também, que eu creio que foi Deus que fez para as incentivar e lhes dar força para também elas conseguirem falar sobre isso, elas conseguirem também pedir a Deus que as ajudasse e que as fortalecesse e também para nos fortalecermos umas às outras e nos ajudarmos e nos confortarmos umas às outras e então foi bom. Mas sim. O Denis, e você falou aí um pouco sobre, né, o poder do seu personagem e tal, e algumas situações da entrega dele, né? Mas eu queria saber de você, assim, essa entrega que você falou, não só com o seu personagem, tá? Mas como você percebe essa entrega, né, de um amor, não talvez não tão sacrificial, porque isso é quase que impossível a gente encontrar assim nas pessoas, a não ser se tratando, por exemplo, de nós pela nossa família ou a nossa família por nós. Mas como é que você percebe essa situação de falar sobre isso, né? Sobre um amor sacrificial com as pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente ouve muita gente falar, hoje em dia ninguém faz nada mais por amor, é tudo por dinheiro, as pessoas, a gente faz para as pessoas algo e elas só nos prejudicam. Mas como é que você consegue perceber e tentar fazer com que as pessoas percebam essa relação de um amor que é preciso, né, de nós uns com os outros, no mundo, entre as pessoas que a gente conhece, entre os cristãos e os não cristãos? Tu consegue falar algo sobre isso, da gente poder tentar tratar essa ferida, muitas vezes, né, das pessoas, de não saber lidar com, às vezes nem saber o que é amor, né? Isso é muito complicado. Como que eu posso falar de demonstração de amor na nossa vida, é isso? Sim, tanto na sua, né, com as pessoas, mas como você percebe isso no mundo, nas pessoas? A relação delas com o amor. Porque você disse que o seu personagem tem aquele amor sacrificial, ok? Sim. Eu quero saber como você percebe a relação de amor das pessoas que você conhece, né? Tanto em entender o que é amor, mas como elas vivem na entrega desse amor. O ruim é que o amor ficou muito banalizado, né? Essa questão do amor, eu te amo, ou ficou um eu te amo vazio, ou mais sexualizado, né? Então é complicado de se perceber no nosso cotidiano essa questão do amor. Mas nós temos, sendo cristãos, nós temos esse entendimento sobre o amor, e para nós podermos demonstrar isso, vai do que a gente faz no nosso dia. Então, sei lá, às vezes uma atitude que nós podemos fazer para outra pessoa, mesmo às vezes a gente se tornando prejudicado ou lesado de alguma forma, né? A gente fala que vai fazer para alguma pessoa, mas não, às vezes isso é mais como um compromisso, né? Eu vou falar sobre compromisso, mas também o nosso amor por Deus, para nós cumprirmos a nossa palavra também com os outros, e eles perceberem, as outras pessoas que estão nos vendo, perceberem que em nós há algo diferente, né? Sei lá, mas não apenas notar algo diferente, falar, porque uma pessoa legal, ela age porque ela é legal, não as outras pessoas que veem esse indivíduo sendo legal com as pessoas, não vai adivinhar que ele é cristão ou algo assim, porque uma pessoa pode ser legal sendo não cristão, né? E vai da nossa atitude, nós não só fazermos coisas que são boas, é um ato de amor, mas sim falar sobre o amor, falar do verdadeiro amor, esse amor sacrificial que Deus nos deu.
Então, para as pessoas perceberem em nossa vida, não basta só a gente fazer, mas sim falar, pregar o evangelho, né? Até porque você falando disso, eu lembrei que lá no meu trabalho eu estava ajudando uma pessoa e tal, a fazer uma coisa, e ela falou assim, olha, dificilmente, né, as pessoas nos ajudam assim, porque nós temos, tipo, metas e tal. E ela falou assim para mim, que o universo te faça prosperar. Eu falei, que isso? Né? Então, só as atitudes também são complicadas, né? As pessoas, às vezes, levam sempre por um outro lado. Bom, tem... Desculpa lá, é Diz. só Não, sem uma problema. cena, porque no meu trabalho eu tenho uma certa proximidade do meu patrão e é só um testemunho mesmo, porque eu tento o máximo fazer o meu melhor, não por causa das pessoas, mas sim porque é o certo, né? E o meu patrão falou: Ah, eu gosto muito de você, você é um exemplo e tal. Falou várias coisas, só que elogiando bastante. Só que aí eu falei pra ele: Olha, você sabe que isso não é por mim. O que eu faço, eu não sou bom. Eu só faço tipo assim, o que é o certo, mas não por mim mesmo, mas sim por quem é o meu Deus, né? Por Deus, que o Espírito Santo que há em mim. Então, por isso que isso me fortalece, né? E me impulsiona a fazer cada vez mais o meu melhor, o certo e para a glória de Deus. Aí ele falou, eu sei. Ó, a Alice tá ali no meio de pessoas são, que não são cristãs, né? E talvez até pessoas que também odeiam Deus, né? E é muito fácil para elas, né, Alice, nem ter essa, como você disse da história de amor do seu filme, nem ter essa amnésia das coisas que são, né, do amor de Deus para conosco, mas de não reconhecer isso, né, de achar que isso também não é preciso, né, tem todo aquele discurso que a gente não precisa entrar em detalhes, mas ateu, de que eu faço aquilo que é por mim, né, pelo meu bem, como aquele que faz tudo para potencializar as coisas que são boas para ele. Então, as pessoas ali, eu acredito, né, no ambiente universitário, são menos ligadas a qualquer tipo de religião, até mesmo, talvez, bem menos a cristã. Não sei como que é lá. Mas você ali no meio daquelas pessoas consegue perceber, claro, que existe certos comportamentos, né, talvez muitos comportamentos, que não condizem com a tua fé. Mas as pessoas não se esqueceram de que elas não podem, ou que aquilo que elas fazem talvez seja antiético, ou que aquilo que elas fazem seja talvez por causa dos seus próprios desejos. Então você não precisa lembrar elas de algo que elas esqueceram, não é? Mas você consegue falar com elas, principalmente daqueles que são mais próximos de você, né? Claro. Como é que você se relaciona com eles quando você percebe que eles estão, assim, muito distante, pelo menos, muito, muito mesmo distante? Talvez eles façam coisas que você vai dizer, isso talvez possa ser irrelevante neste momento. Mas existem coisas que são muito grotescas, né? Que são assim, a gente pode falar que são grandes problemas, grandes problemáticas. Você consegue falar com eles sobre o amor de Deus para que essas pessoas vejam que elas estão fazendo algo que não é muito correto de se fazer? Sim, já houve momentos em que sim, consegui ter essa conversa com as pessoas, determinadas pessoas, obviamente não todas, porque há certas pessoas que não dão abertura para Uhum. nós podermos ter esse tipo de discurso, pronto, digamos assim, mas eu acho que o que eu consigo, onde eu consigo comunicar mais com eles é a partir do meu exemplo pessoal. Não vou dizer que é o melhor exemplo, não vou dizer que eu não erro, obviamente não, Uhum. mas eles costumam dizer que eu sou, como é que eles dizem? Eles dizem que eu sou
eles sabem obviamente que eu sou cristã, não é? E eles respeitam muito bem isso. Nunca houve eles desrespeitarem a minha religião, nem falarem coisas absurdas sobre Deus à minha frente. Eles sempre respeitaram, principalmente os meus amigos mais chegados, mas até as outras pessoas, eles são bastante tolerantes em relação a isso, o que eu também não sabia, porque nós temos sempre essa coisa de que, principalmente os jovens, e sim, existem muitos jovens que são intolerantes, que não gostam do cristianismo, por isto e por aquilo, e até nós somos estudantes de história, então nós temos contacto com muitas coisas que têm a ver com a história do cristianismo, principalmente da Igreja Católica, que foi muito mal, mas eu sempre lhes disse, principalmente em relação a isso, que eu não acredito em homens que utilizam a Bíblia ou o nome de Deus para fazer ações que são humanas, que são pecaminosas, pronto, e eles percebem e até se interessam, e até já consegui levar alguns para alguns eventos cristãos, eu também já levei alguns à igreja, e principalmente porque eles têm mais interesse é pela maneira como eu vivo a vida, e as coisas que eu faço e as coisas que eu acredito. Por exemplo, eles dizem que eu sou uma pessoa super empática, que eles não conseguem ser. Eles têm pessoas de quem eles não gostam. Existem muitos conflitos na faculdade, a gente pensa que vai para lá somos adultos, não somos. Não somos mais adultos, existem todo o tipo de conflitos dentro da faculdade. E então os meus amigos têm muitas pessoas que eles não gostam. E eu... Epá, eu não sei, eu acho que já é de mim, é uma coisa que Deus fez, que Deus mudou em mim, e eu sou assim por causa de Jesus, eu sempre digo isso. Eu sou uma pessoa que não consegue estar a falar mal das pessoas assim, pá, não consigo, pá, eu fico tipo, mas ela fez isto, mas se calhar já pensaste que pode ser por este motivo, temos de tentar ser compreensíveis e não sei o quê. Eles às vezes até ficam irritados comigo, ficam assim, Alice, para de ser boazinha, para de ser... ficam irritados. E fico, pronto, pá, nós temos que ser empáticos, temos que ser amorosos para com as pessoas, porque como é que nós queremos ser amados se nós também não amamos o outro? E é assim que eu introduzo, e depois obviamente em conversas mais profundas consigo falar sobre Jesus, consigo falar sobre o plano da salvação. Já falei muitas vezes a muita gente sobre o plano de salvação, porque as pessoas interessam-se. Os meus amigos ficam, já sei que tu não és católica, és protestante, então explica-me como é que funciona. Por isso, começa normalmente por aí, e eu acabo por explicar o plano da salvação, que nós temos, que nós cristãos evangélicos defendemos uma relação pessoal com Cristo, que nós acreditamos que Cristo morreu por nós para nos dar a vida eterna, que nós temos que aceitar esse sacrifício, que nós, ao longo do tempo, Ele vai trabalhando em nós para nos mudar, para nos fazer mais à imagem dele. E pronto, e já consegui ter conversas, e consegui também conversas mais profundas sobre coisas da vida deles. Muitos deles têm vidas muito complicadas, famílias muito descoordenadas, pronto. E eu também, a partir do meu exemplo e do exemplo da minha família, porque muitos deles já vieram cá a casa, eu já recebi vários comentários a dizer os meus, deles a falarem sobre a relação que têm com os pais, que às vezes é muito difícil, e a dizer-me assim, às vezes, e eu sei que os teus, por exemplo, se fosse o teu pai, ele nunca diria isso. E eu ficar assim, é verdade. E isso ao mesmo tempo que eu disse-lhes, e também já disse aos meus pais, que eles são assim, a minha família é assim, os meus pais lidam assim de uma maneira por causa de Cristo, porque nós somos cristãos, porque Cristo nos ensina a ser assim. Eu às vezes digo aquele versículo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, não só em relação ao amor, mas em tudo. Nós fazemos tudo porque Ele fez primeiro, porque Ele nos ensinou assim, e nós tentamos e buscamos ser igual a Ele. E pronto, é basicamente isso. E pronto, eu muitas vezes tenho que ter orado por eles, e também falo muito com os meus pais sobre isso, para que eles também possam orar pelos meus amigos. Há certas situações que são mais difíceis de falar, que eu muitas vezes nem tenho coragem de falar, que são, por exemplo, assuntos mais ligados com a sexualidade e essas coisas, que são assuntos bastante difíceis, e que aí eu tenho mais dificuldade em tocar, mas no que eu posso fazer e nas oportunidades que Deus me dá de falar sobre Ele e sobre o seu amor, ou de demonstrar, eu demonstro. E tem corrido bem, eu acho que tem corrido bem,
e muitas vezes eu chego a casa depois do fim de semana e tenho imensas coisas para contar aos meus pais do que aconteceu, que eu discuti sobre a Bíblia com tal indivíduo e que tivemos uma conversa profunda e não sei o quê, e que até já. Às vezes eu tenho a Bíblia no meu quarto e às vezes eu estou lá a ler e entra a minha colega de casa e ela senta-se lá e diz assim, queres ler aqui comigo? E ela fica tipo, quero. E às vezes fico com curiosidade, Alice, ora aí. Porque eles ficam assim, como é que tu oras? E eu fico assim, então vou orar, vocês vão ouvir, fechamos todos os olhos e vocês vão ouvir. Eles ficam, que curioso. Ainda não chegou, ainda não, pronto, ainda está muito na parte de curiosidade, gostava muito de eles dizem, eu gostava muito de querer em alguma coisa como tu, eu acho isso muito bonito, mas ainda não passou muito por aí, mas eu, pronto, sei que Deus faz a sua obra no seu tempo, então eu confio que talvez, se for da vontade dele, algum deles também venha a reconhecer o amor que Deus tem por eles. E agora a minha irmã está-me a chamar. Parece, né, Denis, assim, que, tipo, a Alice ali no meio é como se fosse É como se fosse quem vai entregar, né, claro, uma boa notícia e um bom comportamento, mas é quem tá sempre lembrando as pessoas, né, de Sim. que... Porque, assim, nós somos esquecidos, né? Aqueles que ainda não se converteram, é como se tivesse alguma coisa ali nos olhos e no coração que eles não conseguem ver, né? A vida que eles poderiam ter, né? Seguindo o evangelho, né? E tendo o amor de Deus, que eles poderiam receber esse amor, essa graça de Deus, mas não conseguem perceber. Então, e eles estão sempre tentando perceber, junto com a Alice, pelo que ele está dizendo, né? A gente quer ver como é, porque é curioso e tal e tudo mais. E eles, que nem a Alice falou, eu queria ter que alguém falou, eu queria ter uma fé, eu queria ter algo para crer, né? Parece que eles sentem essa necessidade, né? Mas não conseguem perceber o do que é. E a Alice está sendo esse remédio para essa amnésia que eles têm de algo que eles nem sabem o que sentir, como sentir, do que é, mas que eles têm esse desejo dentro do coração deles de perceber o evangelho, né? É engraçado, né? Porque, tipo, ela tá. No testemunho dela, o que nota-se é como que ela se fosse mesmo a luz ou o sal que faz a diferença, né? Não somente uma no meio das várias pessoas que tem lá, mas sim uma filha de Deus que proclama o evangelho quando ela tem a oportunidade e no viver sempre buscando a glória de Deus. Isso que Jesus nos ensina a fazer. Isso é Ela bem não, legal. ela não é o crente ninja, espião, né? Como é que fala? Que ninguém, 007, né? que ninguém sabe que tá lá. Denis, qual que é o insight, aquilo que você consegue pegar de mais legal, assim, que tu viu do teu personagem, ou de alguma situação do teu personagem, que você consegue fazer uma ligação mesmo, assim, uma conexão com o evangelho? Cara, eu achei engraçado porque não só essa questão de sacrifício, mas sim a oportunidade que ele tem com o dom dele, né? Porque vários de nós cada um é um membro e temos várias funções e somos diferentes um do outro. Ele, com esse poder, ele poderia simplesmente esquecer ou deixar. Tem outros personagens que têm os poderes e eles vivem a vida cotidiana normal e não usam para o bem. Mas esse rapaz não, ele buscou na fraqueza, que era às vezes o poder dele, buscou algo poderoso, porque o poder dele funciona de atravessar e atravessa tudo, até mesmo luz e oxigênio. Então, quando ele usa o poder, ele não consegue enxergar e ele não consegue nem respirar. Então, isso é bem difícil. Mas dá pra gente colocar na nossa vida os nossos dons, né? Sei lá, porque na parábola um recebeu 10, outro 5, outro 1, e cada um usou de uma forma para poder alcançar mais. Uma parábola que Jesus contou lá
e que a gente pode colocar na nossa vida, o que Deus nos deu, a gente buscar mais, né? Buscar ter alguma forma de glorificar mais a Deus com o que Deus nos entregou. Porque às vezes pode ser uma coisa simples, mas por uma coisa simples, Deus pode alcançar milhares de pessoas. Deus pode, com o Espírito Santo, converter vários e, sei lá, eu acredito que é isso que a gente pode usar na nossa caminhada, né? Porque, como não lembro qual que era a passagem, mas que Paulo dizia, né, que o poder aperfeiçoa na fraqueza, né? É o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não Então, era com grandes poderes vem grandes responsabilidades? esse é o Homem-Aranha. Mas é quase isso. Mas é meio que isso que eu consegui enxergar, né? Que pra gente não subestimar aquilo que Deus nos deu, não desperdiçar aquilo que Deus nos entregou, porque nós vamos dar conta, né? Então, que a gente possa fazer melhor proveito para a glória de Deus. E Alice, assim, a maior conexão que você conseguiu fazer do teu filme ou dos teus personagens com o Evangelho, qual foi? Foi aquela que já referi, que é do amor, digamos que é constante, que não muda, de Deus para connosco. De que mesmo que nós nos afastemos dele, mesmo que nós nos esqueçamos dele, ele continua a amar-nos, ele continua a estar lá, de braços abertos para nos receber, para nos dar novamente o amor. E muitas vezes a maior prova de amor é até que ele continua a cuidar de nós, ele continua a proteger-nos, mesmo naqueles momentos em que nós não estamos a falar com ele, nós não estamos a cultivar uma relação com ele, nós não estamos até a agradá-lo. Não quer dizer que dos nossos atos não vão vir consequências más, e se calhar dessas consequências más e esses momentos difíceis que às vezes acontecem na nossa vida quando nós estamos afastados de Deus até são bons, porque são momentos em que nós podemos realmente refletir sobre a nossa necessidade de Deus e que nós precisamos estar perto dele e que podemos até ficar mais fortes na fé, mas é todos esses momentos, todas essas coisas que Deus faz e que Deus continua a fazer na nossa vida, que eu conectei com o filme, porque ele mesmo quando ela se vai embora, quando ele fica sem saber dela, ele continua a amá-la, continua a lembrar-se dela, continua e fez a casa que ela tinha pedido. E depois, quando ela está com Alzheimer, ele continua a Ele contar fez a a história. casa, ele fez a casa mesmo Fez. sem tá falando. Ele fez exatamente a casa. Depois, no filme, ela acaba por reencontrar porque ela casa-se com outro homem, que é a família dela, pronto, quer, e vive feliz com o homem, até que um certo dia ela vê que ele, porque ela manda-lhe cartas, só que a mãe interfere as cartas, então as cartas dela nunca chegam a ele, e ele pensa que ela esqueceu dele, pronto. Só que, pronto, ela casa-se com outro homem, vive a sua vida, anos passam-se, e depois ela num jornal vê que ele está no capa do jornal com a casa, porque ele construiu uma casa do zero, exatamente igual como ela tinha pedido, porque eles estavam numa conversa, quando eles estavam a ter um romance, em que ela disse: eu quero uma casa com as janelas assim, e tem que ser perto do rio, porque eu quero pintar, e tem que ser uma casa azul. E ele fez exatamente a casa que ela tinha pedido, mesmo sem saber que ela ia voltar. Então sim, depois ela acaba por se encontrar com ele e eles vivem felizes para sempre, porque depois eles morrem, porque depois chega ao ponto que o filme que está, que é quando ela com Alzheimer, ele velhinho, depois eles viveram um casamento, casaram-se, tiveram filhos, porque isso não mostra no filme, e depois ela fica com Alzheimer e ele continua a ir todos os dias, ter com ela, e depois no final do filme eles morrem juntos. Yeah. É muito dramático assim, mas
é esse amor dramático que Deus tem por nós também. Um, e pronto, foi essa a conexão que eu fiz. E é legal, tipo, eu não sei como é, né? Porque também não dá para estudar todas as coisas, mas essa questão do Alzheimer, assim, né? De que, por exemplo, sei lá, faz de conta que nós três aqui tenhamos Alzheimer quando ficar velhinho. Que também não é muito difícil, eu não quero que vocês tenham, mas. E nós acabamos nos esquecendo de muitas coisas, né? Talvez até, por exemplo, sei lá, existe essa se existe essa possibilidade de esquecermos quem nós somos em Deus, né? Esquecermos do Evangelho e tudo mais. Ainda assim, acredito que, mesmo que nós esquecemos de toda a nossa caminhada e de quem Deus é e tudo mais, eu acredito que por conta do pecado, né? Nós ainda recebemos esse amor de Deus pela graça, né? Nós não ficaríamos abandonados, assim, digamos assim. Quando a Alice estava falando desse amor, eu lembrei do verso de Filipenses 1, no capítulo 1, versículo 6, que é: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Né? Ou seja, não só não nos abandonará, mas como vai também nos ajudar em todos os caminhos e com todos os obstáculos. Isso é muito legal fazer essa ligação. E às vezes até se alguém... Porque não é só nesse filme, né, Alice? Porque Tem não muitos. querendo desprezar o seu filme, mas é um clichê, assim. Sim, é o amor sacrificial que, que por acaso as pessoas até dizem assim, isso só existe nos filmes. Essa coisa de o homem morrer pela mulher, desculpa, isso não existe. Mas nós podemos dizer, existe sim, Jesus morreu por Pois. nós. Existem muitos pontos que a gente pode tocar. Assim. Sim, e até por acaso agora estava-me a lembrar que é essa coisa que as pessoas dizem que, no caso, mais especificamente, podemos não só pegar no tipo de amor entre o homem e a mulher, né, de casal, pode também ser para outros tipos de amor, mas normalmente é nesse amor entre casal que as pessoas dizem, não, isso de amor do homem que sacrificaste pela mulher, isso não existe nos filmes. Mas realmente Deus ele fez o amor entre o homem e a mulher para que ele fosse inspirado no amor que Deus tem por nós. Para que Deus diz, até uma passagem da Bíblia que diz que o homem deve amar a mulher ao ponto de dar a sua vida por ela, e que a mulher deve ser como a igreja e deve também amar e, não sei se já não lembro, mas acho que é servir o homem também. E então pronto, Deus criou esse conceito de amor perfeito, assim como Ele nos ama perfeitamente, só que por causa do pecado, obviamente que esse amor acaba por não ser perfeito, e de nós deixamos, e depois como o Denis falou do amor ser banalizado, acabamos por não acreditar que esse amor perfeito existe, mas existe não só entre o homem e a mulher, mas principalmente entre Deus e o ser humano, e entre nós, que ele é um amor que é perfeito. Então, sim, pode também ser uma ligação. Ok, olha, o personagem que eu escolhi, então, vocês já sabem que é o Wall-E. E eu gostaria de saber de vocês. Por que vocês acham que eu escolhi o Wall-E? Vai, Alice, diz pra mim, por quê? Então, pelo que eu me lembro da história do Wall-E, ele fica sozinho no mundo, né? Sim. E ele fica a cuidar fica a cuidar da Terra, mesmo quando a Terra está destruída, sem humanos. E depois tem o outro lado, que é, ele conhece a Eva, é Eva que ela se chama, que vai fazer uma inspeção para ver se o mundo já está apto se a Terra já está apta para os humanos voltarem, porque entretanto os humanos saíram da Terra, porque a Terra estava por causa da poluição e da evolução demasiado grande e de estar sempre a extrair recursos da Terra, que os humanos fazem, né? Extraem muitos recursos da Terra. A Terra ficou impossibilitada de ser habitada. E então eles foram para o espaço e ficaram todos gordos, ficaram todos preguiçosos, ociosos, sem fazer nada da vida, e basicamente viver vida controlada não, mas tipo controlada por robôs, pronto.
E pronto, e depois eles os dois vão para a nave. Pronto, depois já é a história do filme, mas é isso que eu me lembro. Agora, porque é que escolheste? Não sei. Não sei. Tenho que pensar. O que você acha, Denis? Por que eu escolhi esse? Vai lá. Mano, sei lá. O, o robozinho lá se esforçando pra salvar a plantinha que ele tinha achado. Não É. sei. Porque ele acha uma plantinha lá que era impossível de ter naquela terra lá, como que a Alice falou que tinham usado todos os recursos da terra e a terra tá basicamente morta, né? Infrutífera. Aí sai uma plantinha lá, então eles davam valor naquilo que era, tipo, não sei. Bom, eu escolhi o óleo por quê? Porque eu gosto muito dessa ideia de que nós somos pessoas comuns, né? O óleo ele não foi feito só ele foi feito, não, mas foram feitos muitos iguais a ele. Então ele foi feito em linha de produção. Então ele não é o único. Existiam muitos igual a ele. Porém, ele foi o único que ali sobreviveu, né? Pelo menos naquele pedaço da história que a gente consegue ver. E assim como nós somos muitos. E não temos muita coisa de especial, assim, né, para falar que seja mais do que um ou de outro. Mas nós somos, podemos dizer, dentro do ordinário, dentro do comum. E o óleo, ele trabalha dentro do comum, mas ele não trabalha fora daquilo pelo qual ele foi programado. Ele trabalha dentro daquilo pelo qual ele foi criado. Ou seja, então a minha ideia de escolher o óleo é por isso, é porque quando nós nos desviamos do nosso propósito de vida, nós acabamos que tentando encontrar outras coisas que não vão nos satisfazer. Né? Então, por exemplo, eu volto naquela ideia daquele também que eu gosto muito, que é o Zima Blue, que é da série do Black Mirror. Ele é um robô de limpar piscina. Só que ele tem inteligência artificial. E o que acontece? Ele começa a evoluir, e ele vira assim o personagem mais incrível e mais inteligente do mundo inteiro, porque ele começa a fazer pinturas, ele começa a estudar, e ele começa a entender tudo sobre todas as coisas. E aí chega no ponto mais alto da vida dele, ele diz assim: eu não me sinto bem com tudo isso, porque não foi para isso que eu fui criado. E então ele volta às origens. Ele pula dentro de uma piscina e ele volta a limpar a borda da piscina somente. Sendo que ele era aquele que era o mais incrível no mundo. E ele fica lá de novo, limpando a piscina. Então, eu acho muito legal essa ideia de que, tipo assim, muitas pessoas estão buscando coisas fora daquilo pelo qual elas foram criadas. Né? Nós fomos criados com um propósito, que é glorificar a Deus, amar a Deus, né? Devolver esse amor que Ele nos tem dado. E o óleo, ele é comum. Ele está lá fazendo o trabalho dele, da forma correta, como tem que ser, mesmo sem ninguém tá vendo. Ele tá lá sozinho e ele continua fazendo o trabalho dele, sozinho, sem ninguém ver, sem ninguém dizer nada. Mas ele tá lá. E quando alguma coisa acontece, ele tá lá também. E ele, dentro do comum, dentro da história dele, quando acontece algo e ele precisa sair da zona de conforto dele para viver ali uma história de amor, ou viver alguma coisa diferente, ou fazer algo por amor, ele tá disponível. Mesmo ele sendo aquele que só sabe esmagar lixo, ele tá lá ainda para poder fazer a mudança que tem que ser feita, mas sem fugir do propósito pelo qual ele foi criado. Eu acho legal essa ideia de a gente não tentar fugir do propósito pelo qual nós fomos criados. Não tentar buscar um amor fora daquele que nos ama de verdade. Não tentar buscar fazer coisas das quais não nos vamos satisfazer nelas, porque sabemos que a nossa satisfação está só em Deus. Então, é por essa ideia assim que eu busquei o óleo, que eu acho muito legal ele estar ali sozinho, fazendo o que tem que ser feito. É mais aquela cena de que Paulo pergunta, né, de que vale ganhar o mundo se perder a sua alma, né? De que você abraçar tantas coisas fora o seu propósito, de querer impressionar, mas não adianta nada e no final você se perder, né? Pois. Tem muita gente tentando fazer coisas que não foram criadas para fazer aquilo.
né? A gente vê até pessoas hoje falando que não são homem, que não é um homem, que não é uma mulher, é um cão. Então foge muito do propósito pelo qual nós fomos criados, né? Exatamente. Foge muito do propósito pelo que nós devemos viver a nossa vida. E o nosso tempo já está quase. Bom, então eu vou agradecer a vocês. Bom, foi muito legal conversar com vocês. Eu sei que a gente podia, numa conversa aí qualquer dia juntos, né? Talvez no acampamento de família, a gente sentar lá para conversar sobre muitas outras coisas, que a gente vai poder ter tempo para muito mais. Não vai ser filmado, então vai ser uma conversa mais aberta, mais assim, a gente vai poder falar muitas coisas. Mas por hora foi muito bom poder conversar com vocês. Agradeço muito, Alice, por você ter disponibilizado um pouco de tempo no meio dos seus estudos. Muito obrigado. E obrigado, Foi um Denis. prazer. Né? Se vocês tiverem mais alguma coisa para dizer, pode dizer, e eu só vou dizer tchau. Mas Não? sim, foi um Nada? prazer. Foi um prazer, gostei muito desta conversa e espero que hajam muitas mais. E, e pronto. E obrigada pelo convite. É isso, eu que Obrigado, agradeço. Fabinho. É um prazer sempre poder aqui estar contribuindo